Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui com você para ministrar a palavra de Deus que é viva, que é poderosa, que transforma, que muda as nossas vidas, que nos alimenta. Essa é a palavra de Deus, não é verdade? Então, nesses dias temos sido alimentados, inspirados pela palavra de Deus. Cada um desses pontos, esses princípios que nós ministramos, com certeza tem entrado no nosso coração para produzir frutos abundantes em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Tenho certeza que hoje a palavra vai inundar o seu coração, vai encher o seu coração de fé e de esperança, de boas expectativas, de desejo por aprender mais do Senhor e querer as coisas dos céus, as coisas espirituais. Com certeza a palavra tem esse poder de nos mudar, de nos transformar e nos fazer parecidos com Jesus. Aleluia! Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos inundar, nos encher de uma forma especial, amém? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para ouvirmos a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Pai, abrimos nossa mente, o nosso coração para compreendermos e recebermos mais do Senhor. Pai, porque eu sei que o Senhor tem mais para nós, muito mais para nós, para ministrar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito da experiência da Páscoa e do poder que tem a Páscoa sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz, ali em Êxodo, capítulo 12, sobre essa experiência. Nós vemos que é a experiência antes de vir a 10ª praga sobre o Egito, né, que é a morte ali dos primogênitos. E aí nós vamos ler que Deus mesmo estabelece essa Páscoa, né? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nos umbrais, ou nas ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, aqui é um texto que estabelece a primeira experiência. Você vai ver que o livro de Gênesis foi um livro que nós falamos do trabalhar de Deus individualmente na vida de homens. Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo José. Vemos o que aquelas experiências individuais têm a ver conosco, com a nossa experiência com o nosso Deus. Então, a vermos a Deus como Pai, a entendermos que nós temos uma herança, como Isaac recebeu de Abraão, a sermos transformados como Jacó foi transformado, a reinar como José reinou. Isso são experiências individuais que nós temos para com o nosso Deus. Mas em Êxodo, nós já vemos que essa experiência passou a ser coletiva. Então, o que era apenas algo individual, agora passa a ser coletivo. E tem algo a nos ensinar. Nós sabemos que o Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo, Moisés aponta para o libertador.
E o povo de Israel aponta para a igreja, que foi tirada do mundo e conduzida a uma nova vida e levar então até a terra prometida, que significa a vida abundante. É isso que nós temos falado nesses últimos dias. Agora, o que eu vou falar a partir de hoje são as nossas experiências que nós temos na vida cristã. E a primeira experiência que nós temos é a experiência da Páscoa. O que é a experiência da Páscoa? É a experiência da salvação, é a experiência da conversão. É quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo naquela cruz. O dia que nós nos convertemos foi o dia que nós cremos que de fato o sangue foi derramado em nosso favor. E nessa experiência aqui da Páscoa, nós vemos vários princípios. Claro que a palavra de Deus é inesgotável, podemos falar de inúmeros princípios espirituais nesse texto, mas eu vou destacar alguns aqui com você. Apenas alguns, para mostrar para você o valor da Páscoa. O valor que Deus dá a essa experiência, que foi a experiência que o povo passou, né? Foi a primeira experiência. Nós vamos ver essa primeira experiência, depois vamos ver a segunda, que é do Mar Vermelho, e assim por diante, nós vamos fazer várias experiências que os homens de Israel, o povo de Israel teve ali com Deus. Então a primeira foi a Páscoa. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o valor do sangue de Jesus. Então veja que o princípio sempre está sendo o mesmo. Então lá em Adão eles viram que o sangue foi derramado, porque eles não tinham vestes, porque eles pecaram. Deus que fez umas vestes para ele, com certeza de um animal, pele de animal, então ele matou um animal ali, sangue foi derramado. Depois nós vemos Abel também oferecendo um sacrifício que Deus aceita, porque foi derramado o sangue. Depois Noé, nós vemos também ele sacrificando, mostrando a aliança de Deus com ele, e há também um sacrifício de animais. Nós vemos também depois Deus fazendo com Abraão uma aliança e dividindo ali os animais em partes, ou seja, o sangue foi derramado. Então você vai ver na história de Gênesis que o sangue está sendo derramado, isso apontando com certeza para Cristo, né? Ali oferecendo ali Isaac, na verdade um animal foi morto em lugar de Isaac. Você vê, está sempre havendo o derramamento de sangue, e aqui não foi diferente. Aqui também houve o derramamento de sangue, porque isso nos fala acerca de Cristo. Mas aqui nós vemos que esse mês que estava ali, que não era o primeiro, se tornou o primeiro mês do ano. O que isso quer dizer? É que na Páscoa é o início de uma nova vida. Tanto é que esse mês foi chamado de Abib. Lá em Êxodo 3, versículo 4 diz: hoje, mês de Abib, estás saindo. Então veja, Deus mudou o tempo, Deus mudou a história. Em outras palavras, a nossa história começou quando nós nos convertemos. A nossa história de vida começou de fato quando nós tivemos a experiência com o sangue de Jesus, quando tivemos a experiência da salvação, quando tivemos a experiência de ver Jesus e crer no que ele fez na cruz. Então, por isso que a Bíblia diz sobre o novo nascimento. Ou seja, uma nova vida aconteceu quando nós cremos, quando nós acreditamos no sangue de Jesus. Então essa é a primeira experiência de todo cristão. E ali começa uma nova vida, ali começa uma nova história. E esse Abib significa desabrochar, é o início de uma nova vida. Então, em Cristo nós começamos uma nova história. Em Cristo as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Em Cristo os nossos pecados foram perdoados e agora nós temos uma nova vida. Em Cristo o velho homem ficou e agora nós temos uma nova vida. Somos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Então veja, isso tem muito poder espiritual no que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque é o início da sua vida. A sua conversão foi o início de uma nova história. Deus dando uma nova vida, uma nova oportunidade, uma vida com Ele, com certeza, para sempre. Aleluia! E aí nós vemos aqui também que o cordeiro, ele precisava
ser por família. Então era para ser comido ali pela família. Então, e se a família fosse pequena, poderia chamar um vizinho próximo ali para então eles estarem dentro da casa e comerem. Então, deixa eu dizer algo para você. O que isso nos mostra? Nos mostra que há um princípio espiritual aqui poderoso, que a salvação e que Deus espera não é só para mim, pessoalmente, mas é para mim e para a minha casa. Então, é para que eu possa, então, ver não só a salvação na minha vida, mas também na minha família, na minha casa. Você pode perceber isso, que a salvação foi para casa. Então, Deus falou que Noé era justo, mas que ele trouxe toda a sua família para dentro da arca. Quando nós vemos ali a história de Raabe, todos que estavam dentro da casa de Raabe, quando o povo de Israel foi conquistar Jericó, foram salvos. Então eu não sei, talvez a casa dela estava cheia de parentes, daqueles que acreditaram que aquela casa não seria destruída, por causa da palavra daqueles homens. Então, aqueles que creram entraram para dentro da casa. E na casa eles foram guardados, eles foram poupados. Isso nos mostra a salvação. Então lá também em Atos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então isso nos mostra algo. Nos mostra que na verdade nós podemos ter na verdade essa experiência de não apenas sermos salvos, mas levar toda a nossa casa a ser salva. Então, se você tem filhos, creia, a salvação não é só para você, é para a sua casa, para os seus filhos. Você que se converteu, os seus pais não se converteram ainda, creia, a salvação é para os seus pais, para os seus irmãos. Acredite nisso, ore por isso, creia por isso. Aqui nos mostra que todos que entravam na casa foram guardados, todos que entraram para dentro da casa foram poupados, foram livres da condenação. Isso para nos mostrar esses princípios espirituais tão poderosos da palavra de Deus, né? Que Deus pode, então, nos dar aqui hoje, mostrar que nós podemos crer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa crer nisso, você precisa crer que você e a sua casa será alcançada pelo Senhor. Será salva em o nome do Senhor Jesus. E também vemos aqui que o cordeiro, ele precisava ser sem defeito. E aqui nós vemos algo poderoso, né? Porque o homem, por si só, nunca seria capaz de ser salvo, porque todos pecaram. Todos falharam, todos erraram. Então, nenhum homem seria capaz de salvar a si mesmo, muito menos a outro homem. Não é verdade? Mas um dia, então, Jesus veio. Porque Deus, sabendo disso, enviou seu Filho para nos salvar, e sem defeito. E nós vemos que Jesus não tinha pecado, não tinha mácula. Até mesmo aqueles homens de autoridade viram que em Jesus não acharam erro, não acharam falha, acusaram ele de coisas que ele não tinha cometido, não é? E então o crucificam na cruz. Nós vemos isso na palavra de Deus, mas ele foi esse cordeiro sem defeito. Para quê? Para que nós pudéssemos ser alcançados. Então Jesus veio como o pagamento da nossa dívida. E aqui nós vemos que o cordeiro precisava ser morto. Por quê? Porque o sangue precisava ser derramado. Então, o sangue é a prova do pagamento da nossa dívida, de que a nossa dívida foi paga diante do Senhor. Então, esse cordeiro que foi Cristo, ele foi imolado, assim como esse aqui, que precisava ser morto. Precisava o sangue ser derramado. Sabemos que no sangue há vida. Então, a vida era o pagamento da nossa dívida, porque nós pecamos, nós deveríamos morrer. Então, o pagamento de Jesus foi ali na cruz. Ou seja, quando o sangue dele foi derramado, na verdade, ele estava pagando a nossa dívida, para que a gente pudesse viver em paz. E pudéssemos ter a certeza de que nós somos perdoados. Uma das coisas mais poderosas que todo cristão precisa ter é o entendimento de que foi perdoado.
Não é por acaso que a primeira experiência começa com a Páscoa. Não é por acaso que a primeira experiência que o povo de Israel precisou ter foi com o cordeiro. O cordeiro sendo morto. Eles tinham que matar o cordeiro, porque profeticamente estava anunciando: Jesus está vindo. Tudo na vida cristã começa com base no sangue do cordeiro. Se você não crê que foi perdoado, você não vai poder desfrutar de outras coisas, das outras bênçãos que Deus tem para você. Tudo começa a partir do sangue de Jesus. Esses dias eu estava compartilhando sobre aquela história dos 4 amigos que levaram ali aquele coxo até Jesus, até aquela casa onde Jesus estava. Só que tinha tanta gente dentro da casa que era impossível passá-lo pela porta e levá-lo até Jesus. Eles então sobem para o telhado. Certamente foi algo muito difícil o que eles fizeram. Abriram o telhado, desceram aquele coxo no lugar onde Jesus estava. E sabe qual foi a palavra que Jesus liberou para esse homem? Ele apenas disse: seus pecados estão perdoados. Veja, você acha que aqueles homens que levaram aquele homem até lá em cima do telhado, desceram ele, apenas queria ouvir que ele estava perdoado? Você acha que o sacrifício deles todos, daqueles 4 amigos, de carregar ele da casa dele, não sei a distância que era, carregaram até lá, chegaram lá, viram que não tinha como entrar, subiram na casa, não sei nem como fizeram isso, certamente um trabalho enorme para subi-lo, depois descê-lo, apenas para depois ouvir está perdoado. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, falar que nós somos perdoados, que o sangue foi derramado, talvez é uma coisa muito simples, mas não é. Mas é a coisa mais importante das nossas vidas. Entendermos e termos revelação do sangue de Jesus é mais importante. Por que então Jesus disse isso? E Jesus então até mesmo confronta os religiosos que estavam ali e dizendo: qual que é mais fácil? Dizer está perdoado ou levanta e anda? Talvez na cabeça deles o mais fácil é está perdoado, do que fazer com que aquele que é paralítico ande. Talvez dizer coisas para você é mais fácil, você apenas diz Deus abençoe. Mas colocar as mãos sobre alguém e é o poder de Deus vir e curar aquela pessoa instantaneamente, isso já é outra coisa. Então aparentemente dizer é mais fácil. Mas então por que Jesus disse: os seus pecados estão perdoados? Porque se aquele homem não soubesse e não entendesse que os seus pecados haviam perdoados, se ele não tivesse a fé para crer que os pecados foram perdoados, ele não teria também a fé para levantar e andar. Por isso que Jesus primeiro disse: seus pecados estão perdoados. Porque quem acredita que foi perdoado, ele crê que Deus pode fazer milagres. Então quando você acredita que Deus já te perdoou, que os seus pecados já não são empecilhos para o milagre de Deus, não é mais uma barreira para Deus fazer milagres, então você crê por coisas maiores, você crê por coisas grandes. Por quê? Porque não tem a ver mais com o seu pecado, com a sua falha, com o seu erro, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com o amor de Deus sobre a sua vida. E se Deus já fez algo mais poderoso, que foi te perdoar e te livrar da condenação eterna, que são as demais coisas? Não é verdade? Então, Jesus então responde: olha, para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu declaro para esse homem: levanta e anda. E aquele homem levantou. Sabe por que às vezes áreas das nossas vidas estão emperradas? Porque às vezes não temos ainda a revelação que nós já fomos perdoados. E nós já fomos livres da condenação. Então, agora, eu vim aqui para dizer para você que o seu pecado já está perdoado. Deus já te perdoou. O sangue já foi passado nos umbrais da porta. Já foi passado na porta. Você já não está mais debaixo de condenação. Você não está mais debaixo de culpa. Você não está mais debaixo da condenação do mundo que está perdido
Por quê? Porque você creu no sangue. Quem acredita no sangue de Jesus tem uma nova vida, uma nova história. O dia que você aceitou Jesus, você saiu. Você começou então a sua saída do mundo, do Egito. E não volte para lá, inclusive. Né? Como nós lemos, hoje, mês de Abib, estáis saindo. Então, hoje, no mês em que você teve a experiência com sangue, você agora começa a sair. E é claro que na experiência do Mar Vermelho, que nós vamos compartilhar amanhã, provavelmente, então nós vamos falar do batismo, entende? Então, o batismo nada mais é do que também a continuação dessa saída, dessa nova vida, dessa nova história com Cristo. Então, depois que nós temos experiência com o sangue de Jesus, que cremos no que Cristo fez na cruz, o próximo passo, então, é o quê? É o batismo. É a experiência de passarmos ali pelas águas e termos realmente uma nova vida. Nós chamamos a plena salvação de Deus, a salvação completa. É quando cremos no sangue de Jesus e depois também nos batizamos. Então, essa é a experiência de todos nós. Então, o cordeiro, ele precisava ser morto. Ele precisava ser colocado nas ombreiras da porta, ali pela parte de fora. E o que isso nos mostra? Nos mostra outro princípio, que mostra o princípio da fé. Então, a nossa parte é apenas crer. Então, nós vemos que o cordeiro foi morto. Então, eles tinham que apenas passar o sangue na porta. Então, essa é a nossa fé. É aquilo que nós cremos. Então, nós cremos. Nós acreditamos no que Cristo fez. Essa é a parte que nos cabe de crer. Dizer, Senhor, eu creio. Eu creio no sangue. Eu creio no poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu creio que eu estou debaixo do sangue de Jesus. Então, quando o Senhor nos vê, não vê mais o pecador. Ele vê que nós fomos lavados, fomos perdoados. Ele vê o sangue de Jesus. Por isso que não existe mais condenação para nós, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós temos uma capa. Temos algo que de fato cobre o nosso pecado. Por quê? Porque esse é o sangue. Então, quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, não é com um olhar de condenação. Por quê? Porque estamos debaixo do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que eles não apenas passaram ali o sangue na porta, que mostra a fé, mas eles também comeram do cordeiro. E que nos mostra outro princípio também, que nós nos alimentamos do Senhor. É um princípio espiritual. E veja que o pecado entrou porque eles comeram da árvore que não deveriam comer. Mas a salvação entrou quando nós comemos do cordeiro. Então, o dia que aceitamos Jesus, nós passamos então a nos alimentar de Cristo. Então, esse é um alimento espiritual. Jesus mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, nós nos alimentamos. E a Bíblia também diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia mesmo diz que Jesus é a palavra. Então, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, o alimentar aqui também era espiritual. Estavam mostrando algo. Vocês, a partir de hoje, têm uma um novo alimento. Vocês têm uma nova comida para comer. Vocês não vão comer mais do mundo. Vocês vão comer de Cristo. Ele será a sua fonte de vida a partir de hoje. Tudo que vocês precisam está em Cristo. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, não era por acaso que eles tinham que comer, trazer para dentro Cristo. Isso tem a ver de um princípio espiritual. Agora vocês têm um novo alimento. A partir de hoje vocês se alimentam de Cristo. Cristo é a sua fonte, Cristo é o seu sustento, Cristo é tudo o que você precisa. Isso é poderoso. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Se alimentando. O que você está fazendo aqui hoje é se alimentar da palavra de Deus, é receber algo de Deus, é ser ministrado, é receber alimento espiritual para a vida que você vive nessa terra. Com certeza, se você se alimentar de Cristo, você vai ser fortalecido para sair do mundo,
para viver a vida que Deus tem para você. Então isso é glorioso, isso é poderoso, né? Então essa Páscoa foi a experiência do povo de Israel com o Salvador, né? Então Jesus, ele foi ali aquele que morreu na cruz, foi o nosso substituto. Nós deveríamos morrer, mas ele tomou a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Que troca maravilhosa, não é verdade? Nós merecíamos morrer, ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. E por fim, a gente vê nessa história que todos aqueles que não tinham o sangue, eles viram na casa deles a morte entrar. Foi a morte dos primogênitos. Então, em todo Israel houve morte, porque eles não passaram o sangue. Então, isso nos mostra um princípio que o mundo já está condenado. O mundo é como um barco que está afundando. E nós somos aqueles que aceitamos essa mensagem que o mundo está condenado. Aceitamos o sangue de Jesus, ou seja, tomamos para nós o salva-vidas. Temos já o salva-vidas em nós, não é verdade? Para nos proteger, porque o barco está afundando. Mas nós, com o salva-vidas que nós temos, com o sangue de Jesus, nós também pregamos a outros, dizendo, olha, esse barco desse mundo está afundando. Então, pegue para você, de graça, o salva-vidas. O salva-vidas é Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, perdoou os nossos pecados para nos dar a vida eterna. Então, hoje nossa missão, já com o salva-vidas, é levar essa mensagem adiante. O que eu estou fazendo aqui todos os dias é levar a mensagem do salva-vidas, do Salvador. Essa é a minha missão. Levar, pregar, inspirar você também a fazer o mesmo. A levar a outros aquilo que você recebeu, a salvação. Ter experiência poderosa com Jesus. Não é verdade? Então é isso que eu creio, isso que eu acredito, isso que eu vivo, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, a mensagem daquele que veio como homem, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós cremos, pudéssemos ter a salvação eterna. Então, nós estamos aqui nessa terra com um propósito, nós temos uma missão, nós temos um chamado. O chamado é levar as boas novas a toda criatura e dizer, olha, há um salva-vidas. Tome esse salva-vidas, porque com certeza vai te salvar deste mundo. Então, nas casas onde havia o sangue, eles foram protegidos. E esse foi o sinal. O sinal foi o sangue. Então, a casa onde havia o sangue, a vida permaneceu. A vida continuou. Mas onde não havia o sangue, a morte entrou. Então, você quer ter vida ou você quer ter morte? Quando você crê no sangue, você recebe vida. Quando você coloca o sangue de Jesus na sua vida, você vai ter uma vida abundante, uma vida abençoada. Então, nada mais do que isso. É só apenas aplica o sangue na porta da sua casa. Declare onde você está. O sangue de Jesus está sobre a minha casa. O sangue de Jesus está sobre a minha família. O sangue de Jesus está sobre os meus filhos. O sangue de Jesus está sobre a minha igreja, sobre os meus irmãos, sobre os meus amigos. Sabe, o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Há poder nesse sangue. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Quero liberar palavra de bênçãos e de milagres, porque se você creu no sangue, então você tem fé para outras coisas. Se você creu no que foi perdoado, então você vai ter fé para também levantar e andar e ver coisas que estão paralisadas na sua vida sendo mudadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero orar pela vida dos meus irmãos e declarar que eles estão cobertos pelo sangue de Jesus e que há poder no sangue de Jesus e que eles são livres de todo mal. E que não há condenação, não há culpa sobre a vida deles. E eles são abençoados, eles são benditos, eles são cheios do Espírito. A mão poderosa do Senhor está sobre a vida deles. E que eles desfrutam das bênçãos gloriosas do Senhor sobre a vida deles. Pai, não sei
qual a necessidade deles, mas eu declaro que eles já são perdoados. E eles já têm a fé também para crer no milagre. E eles levantam e eles andam. Áreas que estão emperradas são liberadas em nome de Jesus. Eu quero declarar e profetizar milagres extraordinários. Eu quero declarar cura. Eu quero declarar restauração. Eu quero declarar vida. Eu quero declarar alegria. Eu quero declarar paz sobre a vida dos meus irmãos. Porque eles são benditos e são abençoados do Senhor. São cheios do Espírito Santo. A mão do Senhor já está sobre a vida deles, para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los do mal. Declaramos cura, declaramos milagres, declaramos salvação de toda a nossa casa, porque cremos no poder do sangue, que alcança não só a nós, mas também toda a nossa família. Toda a nossa casa será alcançada pelo Evangelho. Senhor, e nós dizemos, eis-nos aqui. Leva-nos a pregarmos, a pregar a Tua palavra. Leva-nos a pregar o Evangelho da graça do Senhor. A levar a outros o Salvador, levar o sangue do Senhor, para que eles possam também ter essa experiência da Páscoa, a experiência da salvação. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui é uma irmã dizendo que não pode estar ao vivo, mas pede oração pela sua mãe. Deus possa trazer a cura e a restauração completa. Em nome de Jesus, amém. Leila, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre os seus familiares, em nome do Senhor Jesus, viu? Receba isso no poder do nome do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria poder compartilhar mais um dia com você. Nós estamos nessa jornada desse ano. Fico feliz em ver você aqui. Com certeza, Deus tem colocado você aqui, conectado. E vocês têm sido os primeiros a receber essa mensagem. De muitos outros que vão receber, que vão depois assistir esse vídeo e receber da parte de Deus também, abundantemente. Eu gostaria muito que vocês sempre compartilhassem aquilo que você tem recebido aqui, não só apenas enviando essa live a outros, mas também falando, compartilhando com outros o que você tem recebido aqui, porque isso tem poder espiritual. E com certeza isso vai trazer mais clareza, mais ensino, mais vida para você, quando você transmitir a outros aquilo que você tem recebido, tá bom? Um grande abraço e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para a glória de Jesus.